Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia de hoje, dia 13 de junho do ano de 2016. Saúdo os senhores vereadores, a comunidade aqui presente, nosso prefeito, Mário Fernando Ranque, com boa noite. E peço ao vereador e secretário Silvio Maica que faça a leitura de um salmo. Realeza de Deus, Salmo 92. O Senhor é rei e se revestiu de majestade, ele se cingiu com um cinto de poder, a terra, que com firmeza ele estabeleceu, não será abalada. Desde toda a eternidade, vosso trono é firme, e vós vos deste sempre existis. Elevam os rios, Senhor, elevam os rios a sua voz, e fazem englutir o fragor de suas ondas, porém, mais poderoso que a voz das grandes águas, mais poderoso que os vagões do mar, mais poderoso é o Senhor nas alturas do céu. Vossas promessas são sempre dignas de fé, e a vossa casa, Senhor, é santa na duração dos séculos. Obrigado, vereador Silvio. Peço ao vereador e secretário Silvio Maica que faça a leitura da ata anterior, ata de número 27, 2016. Presidente, gostaria que desse ata por lida. Coloco em deliberação deste plenário o pedido do vereador Valdir Zappellini, pedido de ata por lida. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado o pedido de ata por lida e também declaro a ata aprovada. Peço ao assistente do Legislativo, Jair Michelucci, que faça a leitura dos ofícios expedidos. Nenhum ofício expedido, senhor presidente, senhores vereadores. Obrigado, Jair. Peço ao vereador e secretário Silvio Maica que faça a leitura do expediente da mesa. Indicação 128/2016 do vereador Pierre Gustavo Berri, subscrita pelos vereadores da base aliada, que solicita ao prefeito a aquisição de mesas e cadeiras para a lanchonete do ginásio de esportes Alfredo Jacobowski e pavilhão B do Centro Esportivo Municipal Erich Roden. Indicação 129/2016 do vereador Mauro Bramoski, subscrito pelo vereador Silvio Maica, que solicita ao Executivo providências urgentes na sinalização do entroncamento da rua Vitor Bramoski com a rua Alberto Rous para evitar acidentes. Indicação 130/2016 do vereador Mauro Bramoski, subscrita pelo vereador Silvio Maica, que solicita ao prefeito substituir a grama da Praça Ireneu Manque por grama tipo esmeralda. Indicação 131/2016 do vereador Silvio Maica, subscrito pelos vereadores da base aliada, que solicita ao Executivo melhoramentos na rede de iluminação pública nas ruas Benjamin Constante, Adérico Girardi, Expedicionário Benjamin Berri e Expedicionário Ladislau Lewandowski. Requerimento 044/2016 do vereador Vanderlei Sassi. O vereador Vanderlei Sassi, autor do requerimento abaixo assinado, de conformidade com o regimento interno desta Casa Legislativa, em seu artigo 115, inciso 1º, após tramitação e ouvido o plenário, requer a presidência do seguinte pedido: autorização para participar de audiência com o ministro Blairo Maggi, em Brasília, no dia 15 de junho de 2016. A referida audiência está marcada para o dia 15 de junho de 2016 com o ministro Blairo Maggi, e a comitiva será representada por Vanderlei Sassi, presidente da Câmara de Vereadores de Massaranduba, Armindo César Tassi, vice-prefeito de Massaranduba, Orlando Giovanella, presidente da Cooper Juriti, Sandro Jaruzinski, presidente da Câmara de Vereadores de São João Taperiú, e Hilton Piran, assessor de comunicação da AVEV. Massaranduba, 13 de junho de 2016, Vanderlei Sassi, vereador. Recebemos o ofício 121/2016. Senhor presidente, solicitamos a retirada do projeto de lei complementar 04/2016, sendo o que tínhamos, firmamo-nos com agradecimentos antecipados
e reiteramos votos de estima e apreço. Atenciosamente, Mário Fernando Henke, prefeito. Recebemos a mensagem 27 ao projeto de lei 020/2016, senhor Vanderlei Sassi, presidente da Câmara de Vereadores de Massaranduba. Senhores vereadores, submetemos à apreciação o projeto de lei 20/2016, que altera o inciso 1º do artigo 33 da Lei 1735/2016. A alteração se faz necessária para a correção do número de habitantes descritos no referido inciso, que está em 30.000, sendo que o correto, conforme trouxe a redação final 01/2016, é de 15.000 habitantes. Para dar continuidade ao processo licitatório que está sendo desenvolvido, é de suma importância esta correção. Portanto, solicitamos que o projeto seja aprovado em regime de urgência. Atenciosamente, Mário Fernando Henke, prefeito. A mensagem 026/2016 ao projeto de lei complementar 06/2016. Senhor presidente, submetemos à apreciação desta Igreja Câmara Municipal o projeto de lei complementar 06/2016. O projeto em questão objetiva o melhor ordenamento urbanístico do município, fazendo-se necessária a atualização desta lei. As alterações constantes neste proposto projeto estão destacadas em negritos no anexo 3. Na certeza de contarmos com o apoio unânime dos nobres edis, antecipadamente agradecemos e reiteramos ao ensejo de protestos de apreço. Atenciosamente, Mário Fernando Henke, prefeito. Seriam essas as correspondências e os projetos, senhor presidente. Obrigado, vereador Silvio. Recebo a indicação 128, 129, 130 e 131/2016, as quais irão à deliberação na próxima sessão ordinária. Recebo o requerimento 44/2016, de autoria do vereador Vanderlei Sassi. Recebo o ofício 121/2016, da Prefeitura Municipal de Massaranduba, assessoria de gabinete, o qual solicita a retirada do projeto de lei complementar 04/2016, e, sendo assim, também defiro o referido pedido. Recebo a mensagem 27/2016, anexo ao projeto de lei 20/2016, projeto este que faz alteração para a correção do número de habitantes descritos do referido inciso, que está em 30.000 habitantes, sendo que o correto, conforme trouxe a redação final 01/2016, é 15.000 habitantes. Referido projeto esse, que é pedido de regime de urgência, e conforme nosso artigo 161 do nosso regimento interno, no seu inciso 1 e 2, parágrafo 1º, coloco em deliberação desse plenário o pedido de urgência do referido projeto. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado o pedido de regime de urgência, então encaminho o referido projeto à Comissão de Legislação e Justiça e redação final para suas análises e pareceres. Recebo a mensagem 26/2016, anexo ao projeto de lei 06/2016, o qual encaminho à Comissão de Legislação, Justiça e redação final para suas análises e pareceres. Senhores vereadores, algum comunicado, alguma indagação? Então, senhores vereadores, na ordem do dia, eu venho aqui requerer, conforme nosso artigo 114 do Regimento Interno, venho requerer aqui o pedido de alteração de pauta da sessão de hoje, para que possamos incluir o requerimento 44/2016, de minha autoria, requerimento esse que se faz necessária a aprovação
Se faz a votação na data de hoje, pois o evento acontece agora quarta-feira, dia 15 de junho do ano de 2016. Vereadores que estiverem de acordo com o pedido de alteração de pauta, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado o pedido de alteração de pauta. Então, na ordem do dia, defiro a indicação de número 126/2016, de autoria do vereador Geraldo Michelucci, que solicita essa Casa Legislativa envio ao prefeito do seguinte pedido: macadamização e patrulhamento em toda a extensão da rua que liga Guarani Mirim Fundos à localidade do 7 de janeiro. Defiro a indicação 127/2016, de autoria do vereador Valdir Zappellini, o qual solicita essa Casa Legislativa envio ao prefeito do seguinte pedido: macadamização e patrulhamento em toda a extensão do Braço Limão, na localidade do 1º Braço do Norte. Senhor presidente, eu só gostaria de informar que o vereador Ronk me ligou e ele disse que se ausentou em função de que o pai dele passou mal, está sendo trazido ao pronto atendimento, ele iria acompanhá-lo. Talvez ele consiga até retornar, né? Mas foi isso que ele pediu que eu passasse para o plenário. Colocam em discussão o requerimento de número 43/2016, de autoria do vereador Pierre Gustavo Berri, subscrito pelos vereadores Vanderlei Sassi, Valdir Zappellini, Geraldo Michelucci, Silvio Manca e Mauro Bramorski e Suzane Ranque, que solicita esta presidência envio de correspondência à Secretaria de Saúde de Santa Catarina do seguinte pedido: agilidade no cumprimento das decisões judiciais no fornecimento de medicamentos de alto custo. Está em discussão referido o requerimento e com a palavra autor do mesmo, o vereador Pierre. Senhor presidente e demais vereadores, essa matéria é muito importante porque visa justamente a proteção das pessoas, primeiro, que enfermas, né, que têm a necessidade do uso contínuo de medicamento de alto valor, e também vai de conta com que geralmente essas pessoas são pessoas humildes. E existem alguns medicamentos que o SUS não contempla em sua lista, necessitando que o paciente, o munícipe, ingresse com uma ação em face do Estado de Santa Catarina. Muitas vezes até as ações são protocoladas em face do município, mas a grande maioria em face do Estado. E as determinações judiciais, elas são concedidas, porém o Estado não vem cumprindo com todas as demandas judiciais. As decisões, elas são muitas vezes não cumpridas, fazendo com que o paciente fique um prejuízo muito grave. E a gente sabe da dificuldade e da lentidão judicial que é de quando não há um fornecimento no mês por 1 ou 2 meses, e aí no terceiro mês volta a normalizar, mas o paciente ficou 2 meses sem a medicação e muitas vezes um medicamento pode custar 3 mil, 6 mil, 12 mil e aí por diante, como a gente sabe do alto custo. Então, quando a gente solicita uma medida judicial e o próprio judiciário dá um retorno e até que intima o Estado para pagar a sua pena de uma multa diária, até na pessoa, muitas vezes, do secretário de saúde, ela acaba tendo um tempo muito grande e a pessoa fica prejudicada. Diante disso, é uma manifestação que esta casa envia para que o Estado de Santa Catarina cumpra as decisões com integralidade e na forma correta. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão?
Senhor presidente, Com a palavra, a vereadora Suzane. eu quero parabenizar o vereador Pierre pela iniciativa e apenas complementar que, além de todas as situações que Vossa Excelência colocou, tem uma ainda mais grave, ao meu ver, que são pessoas com problemas hepáticos cujos medicamentos nem se consegue comprar. Nem eles, enquanto pacientes, nem as secretarias municipais de saúde. São medicamentos de altíssimo custo, raros, que as secretarias de Estado muitas vezes compram juntas vários estados do país para conseguirem alguns. Também estão em falta. Nós temos pacientes no uso desses medicamentos que nós não temos como comprar, o paciente não existe para vender e só o Estado fornece e também não está fornecendo. Então, é bem pertinente, é justo e tomara que tenhamos algum retorno. Continua a discussão. Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Geraldo. eu também sou favorável a esse requerimento, só que a quem exatamente que órgão está sendo endereçado para o Estado, ao governo? Secretaria de Estado. Mas tem um órgão específico, vai para o governo, vai para a Secretaria de Saúde? É que, pelo alto custo, vereador, a Secretaria de Estado que é responsável. O município é a atenção básica e o alto custo é do governo do Estado. Não, só para se informar. Eu sou favorável também. Com a palavra, o vereador Silvio Senhor Maica. presidente, senhor vereador, se for favorável ao referido requerimento, precisamos estar cobrando, estar agilizando. Tanto é que o Estado tem atrasado, não tem mandado nem os medicamentos de médio custo aí que estão já atrasando as entregas para esses pacientes também que estão precisando desembolsar em alguns medicamentos de uso contínuo, porque o Estado de Santa Catarina não está mandando mais esses remédios. E como o vereador colocou, esses medicamentos de alto custo, através de medidas judiciais autorizadas, nem com medidas judiciais está sendo entregues os referidos remédios para os nossos pacientes, e bem lembrado que esses pacientes normalmente são pessoas com baixo poder aquisitivo que realmente precisam desses remédios para estar com a sua saúde em dia e se reabilitando de alguma enfermidade. Continua a discussão. Não tendo mais vereadores que queiram discutir, submeto o requerimento 43/2016 em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado o requerimento. Está em discussão o requerimento de número 44/2016, de autoria do vereador Vanderlei Sassi, o qual requer a esta presidência do seguinte pedido: autorização para participar de audiência com o ministro Blairo Maggi, em Brasília, no dia 15 de junho do ano de 2016. A referida audiência está marcada para o dia 15 de junho com o ministro e a comitiva será representada por Vanderlei Sassi, presidente da Câmara de Mastranduba, Armindo César Tassi, vice-prefeito de Mastranduba, Orlando Giovanella, presidente da Cooperativa Juriti, Sandro Jarozinski, presidente da Câmara de São João do Itaperu, e Hilton Piran, assessor de comunicação da AVEV. Está em discussão referido o requerimento. Não tendo vereadores que queiram discutir, submeto com a palavra. Eu apenas quero salientar da importância da presença desta casa, né, através do presidente, nesse evento, ainda mais por se tratar da representatividade quando envolve a cooperativa da nossa região, que tem uma grande importância, não só na cidade, mas de toda a região, certo? E eu entendo que é necessário a representação política nesses casos. Dessa forma, senhor presidente, o senhor tem total apoio. Tenho certeza que está à altura para representar esta casa no evento na quarta-feira, juntamente com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Senhores vereadores, temos até o ofício que foi encaminhado aqui para o ministro, né, onde foi assinado por diversas autoridades.
A principal reivindicação é a questão que tivemos uma safra aí muito prejudicada a nossos agricultores, e para que possamos, que o governo federal tome algumas medidas para estar auxiliando esses agricultores que tiveram essas grandes percas, né? Então, continua em discussão. Não tendo mais vereadores que queiram discuti-lo, submeto em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado o requerimento de número 44, 2016. Está em discussão, é a segunda discussão referente ao projeto de resolução 01/2016, o qual altera o dispositivo do nosso regimento interno da Câmara Municipal de Massaranduba, posto pela resolução 08/2008, o qual já foi discutido em reunião, em sessão anterior. Então, está em discussão o referido projeto. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Giovanni. para que não façamos até uma discussão, vamos dizer assim, desnecessária, eu gostaria de apresentar um projeto de emenda a esse projeto de resolução, e para que nós possamos aí posteriormente fazer a discussão, incluindo esse projeto de emenda. Então, acato a emenda ao projeto de resolução 01/2016 e encaminho o referido projeto à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para suas análises e pareceres. Senhores vereadores, como estava em pauta o projeto de lei complementar 04/2016, qual altera o anexo 3 do artigo 4 da Lei Complementar 73/2015, o qual foi pedido a sua retirada, então está prejudicada a referida discussão e votação ao projeto. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, vereador Mauro. Eu apenas gostaria que o nosso assessor jurídico desse o seu parecer em relação à possibilidade de apresentar emenda, né, no projeto de resolução 01/2016, nessa fase, né, que ele já se encontrava. Visto que já foi colocado em deliberação, já foi feito um pedido de vistas, já foi feita a primeira discussão na última sessão, hoje é a segunda discussão e votação, então eu gostaria que o nosso assessor jurídico se manifestasse se é possível, então, apresentar a emenda já nessa fase que se encontra. Obrigado. Senhor presidente, palavra, só vereador. para esclarecer, o nobre colega e vereador, ele pode utilizar o regimento interno, no seu parágrafo 6º do artigo 120, que ele vai encontrar a justificativa para a emenda ao projeto em si. Ok, vereador. Será solicitado o devido parecer. Então, senhores vereadores, agora entramos na palavra livre pelo tempo regimental de 5 minutos, conforme nosso artigo 198. Então, com a palavra, vereador Mauro Bramorski. Retiro, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Suzane Ranque. Senhor presidente, nobres vereadores, prefeito municipal, comunidade aqui presente, meu boa noite. O que me traz hoje é a tribuna, na palavra livre, são 3 assuntos, direta e indiretamente direcionados ao vereador José Osni Ronchi. Na ausência dele, vou falar sobre 2 deles, e o terceiro, apenas vou me manifestar na sua presença, porque envolve esta casa, envolve a todos nós vereadores, e aonde eu espero que nós tenhamos uma posição por um fato escrito, um fato divulgado, e que nós precisamos nos posicionar.
Em primeiro lugar, eu trago aqui para apresentar a todos, que já é de conhecimento, a prestação de contas da FECARROS 2014, aonde consta, na sua última página, o que o vereador questiona, o lucro da festa de 40 mil. O lucro já está aqui. O lucro. Documento este que ele chamou de fraudulento, escreveu isso inclusive, documentos entregues por funcionários da prefeitura, concursados efetivos de fé pública. Chamando este documento de fraudulento, fraudulentos também são os servidores, na voz do vereador José Osni Ronchi. Em seguida, eu quero entregar nas mãos do nosso presidente, Vanderlei Sassi, um ofício que quero ler aos colegas vereadores e ao presidente, às pessoas aqui presentes e também a quem está e vai nos assistir. Senhor presidente, por várias vezes o vereador José Osni Ronchi colocou em dúvida a prestação de contas da FECARROS do ano de 2014. Esbravejando que renunciaria ao seu cargo de vereador nesta Casa Legislativa, se lhe fosse apresentado contabilmente lucro na realização deste evento. Já lhe foi apresentado este lucro, inclusive ele questionou em qual conta bancária, já foi lhe apresentado a conta bancária, e tudo isto foi chamado de criminoso e fraudulento. Desta forma, encaminho a Vossa Excelência relatórios contábeis da Prefeitura de Massaranduba, referente à movimentação de contas da FECARROS do ano de 2014. Solicito a Vossa Senhoria que sejam os mesmos encaminhados ao setor contábil e jurídico desta Casa Legislativa para a emissão de parecer de sua veracidade. Então, presidente, eu vou lhe entregar isto em mãos e espero, então, um parecer, porque todos os documentos de fé encaminhados pelos profissionais da prefeitura que têm fé pública são por este vereador chamados, pelo vereador José Osni Ronchi, de fraudulentos. Então, eu quero um parecer da Câmara de Vereadores quanto à veracidade desses documentos, mesmo porque tais já foram encaminhados à Câmara, para então encaminhá-los ao vereador José Osni Ronchi. E dizer às pessoas que também nos assistem, que para as pessoas que não têm coragem, para os falastrões, para as pessoas que faltam com a verdade, para as pessoas que enganam o povo, para as pessoas que mentem, tudo é desculpa para não cumprir com a sua palavra. Tudo é desculpa para não cumprir com a sua palavra. Porque homens e mulheres de bem, que falam a verdade, não precisam se esconder de ninguém. Não precisam usar de má fé para nada. E como eu já falei, o outro assunto, eu faço questão de apenas tratar dele na presença do vereador José Osni Ronchi. Muito obrigada. Com a palavra, vereador Pierre Gustavo Berri. Senhor presidente, demais vereadores, boa noite a toda a população que nos assiste. Na noite de hoje, quero agradecer aos nobres pares que tiveram esta oportunidade de aprovar o requerimento tão importante que trata justamente dessa questão da judicialização de medicamentos contra o Estado de Santa Catarina. Veja bem que o SUS traz, de fato, uma lista de medicamentos e oferece a toda a população, porque assim a Constituição determina a responsabilidade ao Estado. Porém, com a evolução médica, com a evolução dos exames, os pacientes muitas vezes precisam de uma medicação diferente daquela que muitas vezes não se encontra na lista do SUS. E o que afeta principalmente, vereadora Suzane, as pessoas carentes.
E as pessoas procuram a Secretaria Municipal da Saúde, e o município não tem o que fazer em relação a essa questão, porque o SUS não libera o medicamento. E as pessoas, então, acabam, muitas vezes, necessitando da judicialização para receber esse medicamento, para, então, poder se curar. Porém, o Estado de Santa Catarina, senhores vereadores, não vem cumprindo a determinação judicial que é imposta. E aqui no município de Massaranduba eu já tive algumas pessoas que me procuraram, que têm determinação judicial e por meses, por 1, 2 ou 3 meses, não estão sendo atendidos com a medicação ora imposta pelo judiciário. Dessa forma, esse requerimento é para que o Estado, pelo menos, nos responda, para que nós, como vereadores, possamos dar uma resposta à população. Porque, afinal de contas, todos nós pagamos impostos, o município, muitas vezes, já é sobrecarregado com, muitas vezes, determinações que o Estado e o governo federal são obrigados a fazer, e não o fazem, e o município tem que, então, tirar, muitas vezes, dinheiro do município para investir em ações que o Estado é responsabilizado. Diante disso, eu agradeço a todos os colegas que nessa noite aprovaram esse requerimento, e a gente espera que o Estado de Santa Catarina cumpra essa decisão, e assim os pacientes possam obter a sua melhora na saúde. Obrigado. Com a palavra, o vereador Geraldo Michelucci. Com a palavra, o vereador Valdir Zappellini. Com a palavra, o vereador Silvio Maica. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, prefeito municipal, senhor Mário Fernando Henke, munícipes. Só para pegar o gancho do vereador Pierre, infelizmente, um governo federal que investiu em 11 anos ou 12 anos, o pouco na saúde, nós não poderíamos estar colhendo outra coisa a não ser esses resultados que estão acontecendo hoje. Porque um governador que se cala, governador que se apoiou, um dos maiores governos federais corruptos da história da democratização do nosso Brasil, onde uma presidenta gasta 15 milhões no cartão corporativo, onde que os pacientes que precisam de atendimento ficam na maca, fora do leito do hospital. Isso é tudo o resultado de uma péssima administração, porque não valorizaram o recurso necessário para atender a população que carece, que precisa. O SUS é um dos melhores planos de saúde do mundo, desde que seja reconhecido e aplicado e pago pelo serviço que presta dentro de uma realidade. Mas, infelizmente, são tabelas que não foram corrigidas há não sei quantos anos, onde que os médicos até se recusam, em certas ocasiões, a atender. Isso é tudo reflexo desse mau gestor que foi o PT no governo federal. E estamos colhendo os frutos em todos os segmentos, na saúde, na educação, na segurança, porque só enxergavam o seu próprio umbigo para roubar, para tirar o dinheiro do povo, iludir, e está aí o resultado hoje que o Brasil atravessa na economia. Mas, felizmente, tomara que o Senado Federal casse essa presidente no seu segundo momento, e que seja extirpado essa gente do poder, porque existe uma luz já no fim do túnel se acendendo, que o atual governo, que assumiu o presidente interino, nós temos ministros arrojados, principalmente o da Fazenda, que se eles deixarem fazer
o que ele está desenhando, o governo, quando uma empresa não tem dono, como é o caso do governo, todo mundo rouba. Infelizmente, esse governo que teve no comando, roubava com muita sede ao pote, queria deteriorar de uma forma o Brasil, que conseguiu. Hoje nós estamos vivendo momentos que não precisaríamos viver por causa da roubalheira. Se roubou no país, se roubou, mas não dessa forma, onde bilhões para cá, bilhões para lá, não tendo controle dos gastos, bem comentado com o vereador antes da sessão, um presidente ganha pago tudo, seus funcionários, tudo, e vai gastar 15 milhões no cartão corporativo, enquanto aqueles que necessitam de um remédio, de um medicamento, de uma consulta, ficam à mercê. Então fica aqui meu repúdio, e realmente os brasileiros têm que acordar que, infelizmente, nós atravessamos um período difícil na política brasileira, mas todo mal, às vezes, vem para consertar, e nessa direção que eu tenho esperança, acredito num Brasil melhor, num Brasil realmente para os brasileiros, para os trabalhadores. Obrigado. Com a palavra, o vereador Giovanni Tonetti. Senhor presidente, demais vereadores, gostaria de cumprimentar o nosso prefeito, Mário Fernando Rank, a comunidade que se faz presente. Eu venho à tribuna, na verdade, para fazer uma discussão que, neste momento, eu considero pertinente. É longe da discussão que está sendo feita em relação à postura do vereador Ronchi, que é importante também que se faça. Eu penso que é o momento oportuno de nós discutirmos um ponto relacionado ao nosso regimento interno. No ano passado, nesse plenário, eu fiz uma discussão sobre a maneira como a Casa está deixando de respeitar o regimento interno com isso, prejudicando até os interesses do município. Por quê? Porque nós temos, desde o nosso juramento, o respeito às leis, à Constituição Estadual, e à lei orgânica e ao regimento interno do nosso município. Mas, infelizmente, isso não vem ocorrendo. Eu procurei o presidente na época, pedindo a ele que fizesse a adequação necessária, e não faço a discussão em relação a todo o regimento, porque, particularmente, uma grande parte dele não é utilizada. Eu me refiro especificamente à questão do capítulo que trata das comissões permanentes da nossa Casa. Há um equívoco claro em relação a isso, e eu penso que é o momento oportuno, em função desse projeto de resolução, que foi encaminhado pelo vereador Mauro Bramoski, o vereador Silvio acompanhou, e o vereador Geraldo, de que nós façamos uma adequação, senhor presidente, com o risco dos vereadores e até o senhor ser chamado à justiça e ser julgado por improbidade administrativa. Nós não seguimos o regimento interno em relação à questão das comissões. Nós não fazemos distinção alguma. Nós simplesmente utilizamos um sistema que vem de longo prazo, ninguém contesta, e funciona tudo a bel prazer. Eu digo isso porque, fugindo dos detalhes que foram discutidos em relação a presidente, relator, do adjunto que faz parte da comissão, que nós não sabemos se esse adjunto ele é um suplente, ele é um agregado ou ele é um substituto. Nós não levamos em conta o que diz o regimento quando se fala da perda automática no lugar da comissão. Eu, como vereador, que acabei trocando de partido, automaticamente eu estou afastado da minha função dentro da comissão. E eu não posso retornar na mesma sessão legislativa. Isso se nós formos levar em consideração o regimento interno. Outro detalhe importantíssimo. Nós temos hoje
na nossa casa 3 comissões permanentes, mas há uma divisão clara nas competências dessas comissões. Nós temos competências gerais e nós temos competências específicas. E o artigo 67 do nosso regimento interno, ele é claro quando diz, o artigo 72, ele diz: é vedado às comissões legislativas permanentes opinar sobre aspectos que não sejam de sua atribuição específica. Ou seja, todos os projetos são encaminhados às 3 comissões, mesmo que a comissão não tenha competência. Por quê? Porque o nosso regimento, ele também, de forma taxativa, ele define a competência de cada comissão. Mas nós não fazemos isso. Então, muitas vezes, os vereadores são chamados à responsabilidade, mas eles nem teriam a obrigação de analisar o referido projeto. Outro detalhe, o presidente da comissão, ele deveria convocar as reuniões ou marcar as reuniões ordinárias das comissões. Mas não, o que ocorre na nossa casa? Nós temos simplesmente a convocação extraordinária quando há o interesse de se fazer isso. Eventualmente, eu solicitaria palavra de líder, senhor presidente. Eventualmente, então, o presidente da comissão viria a esta casa dizendo que não haveria uma reunião ordinária porque não há projetos a serem discutidos. Agora, não fazer simplesmente a convocação extraordinária e nunca fazer a reunião ordinária. Além disso, não se faz leitura de ata anterior, não se discute, simplesmente os projetos são assinados. Não há distribuição a relator, não há relatório anual. E no caso da falta de um dos integrantes, não impede que a comissão analise o projeto. São 3, 2 podem fazer análise, votar e o projeto vai a plenário. Então, senhor presidente, eu peço encarecidamente, e isso são apenas alguns detalhes dessa discussão. Inclusive por quê? Porque a nossa lei orgânica ela é clara no seu parágrafo 2º, do artigo 27, que diz o quê? Que é incompatível com o decoro parlamentar, no seu inciso 2º, a transgressão reiterada aos preceitos desse regimento interno. O que nós estamos fazendo? Transgredindo reiteradamente o nosso regimento interno. Então, para que não apenas alguns paguem esse preço, eu acho que a Câmara tem que assumir a sua responsabilidade. E o senhor, como presidente, tem a obrigação de reunir os nobres pares para que se crie uma comissão e que se modifique ou se utilize o regimento interno da forma como ele está redigido, escrito e foi aprovado por essa egrégia casa. Muito obrigado. Na palavra dos líderes da bancada, o vereador Giovanni, que já usou a mesma. Líder da bancada do PSB, vereador Mauro Bramorski. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor prefeito municipal, demais munícipes aqui presentes. Obviamente que o vereador Giovanni Tonetti vem aqui trazer tais informações, principalmente porque sequer participa da reunião das comissões. São mais de 20 faltas não justificadas, onde eu, como presidente da Comissão de Ordem Social e Econômica, faço a convocação, dando a data, o horário e o número do projeto que vai ser analisado, e simplesmente há a falta injustificada. Então, alguém, qualquer um, que quisesse falar a respeito, tudo bem, mas não o vereador Giovanni, que sequer vem nas comissões. E digo mais, essas faltas injustificadas acarreta, inclusive, desconto no nosso subsídio mensal. É o que já prevê o regimento interno. E eu, com esse projeto de lei, querendo regulamentar, para a gente tratar como o que são faltas justificadas e o que não. Quanto às comissões, a formação das comissões, já, inclusive, fiz uma solicitação, já fiz uma pesquisa,
Quando foi formada as comissões, a aprovação das comissões foi unânime por todos os vereadores. Aquele vereador que naquele momento não concordava com aquela formação, questão partidária e tudo mais, representatividade, ele teria que se opor, ele tem que se manifestar. Mas foi aprovada por unanimidade, isso aqui está nos anais da casa, então não resta dúvida em relação a isso. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Em função da forma como o vereador... Protesto, senhor presidente. O vereador já se manifestou. É uma questão de ordem. Eu posso levantar uma questão de ordem. Mas nós estamos na palavra livre, vereador. Eu sei, mas eu estou levantando uma questão de ordem, independente de ser na palavra livre ou não. Diz respeito ao tema. Protesto, senhor presidente, protesto. Diz respeito ao tema. Com a palavra, o líder da bancada do PMDB. O senhor está cerceando meu direito de... Não, vocês querem discutir, então? É uma questão pessoal de vocês? Não é uma questão pessoal, é uma questão... Tá, com a palavra, vereador, com a palavra, então. Na verdade, quando se diz que as comissões foram aprovadas pelo plenário, tudo bem. O problema é dali para frente. As comissões não se reuniram para escolher presidente, relator e o adjunto da comissão. E esse é apenas uma das pequenas falhas. Então, eu solicito ao senhor que o senhor leve essa discussão a todos os vereadores e que nós façamos uma revisão do nosso regimento interno para que a verdade prevaleça. Senhor vereador, até para conhecimento, mas acho que já é de conhecimento do senhor, que já existe uma equipe formada pelo assessor jurídico, pelo nosso contador, pelo nosso diretor, onde até participaram de curso, onde está sendo montada uma revisão geral do nosso regimento interno. Está sendo montada por eles, por esta comissão, e depois será formada uma comissão pelos vereadores, para que possamos apresentar uma reformulação do nosso regimento interno. Então, está em andamento. Tá? E não fui eu que coloquei a forma que está sendo feitas as reuniões. Já vem de anos assim, né? Então, com a palavra do líder da bancada do PMDB, vereador Pierre Gustavo Berger. Com a palavra, o líder da bancada do PSDB, vereador Silvio Maica. Com a palavra, o líder do governo, o vereador Valdir Zappellini. Com a palavra, o líder do PR, vereador Geraldo. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade presente, o prefeito, obrigado pela presença, os amigos aí. Essa questão eu acho que é uma questão muito clara, que a gente se bota o nome para ser candidato, a gente quer ser vereador, sem questionar nada, eu acho que nós temos que participar. Se você quer ser vereador, vai nas comissões, vai onde precisa, vai para Brasília, vai atrás dos Mairuim, tem que fazer alguma coisa, porque a comunidade nos pede que se faça alguma coisa. E nós, ser vereador e não participar da comissão, desculpa, vereador Giovanni, mas fica até... Eu vejo que o Mauro fica convocando a gente para assinar no seu lugar, sem ofender a vossa excelência, mas eu acho que o vereador tem que, sim, participar das comissões, é obrigado. Se não, faz aí, sei lá, nem seja vereador, porque... Então, para que o nosso nome como vereador, para que nós somos eleitos se não vamos participar das comissões? Como o município vai andar se nós não assinar nas comissões, não analisar as comissões? Os projetos têm que ser analisados, é dessa forma que nós estamos fazendo, que vem de anos, Se for para mudar, então vamos se juntar, como o presidente já falou, que tem uma comissão que está vendo, vamos mudar. Mas no momento é assim, vamos participar das comissões, vamos resolver os problemas do município, da nossa comunidade, é isso que precisa. Senhores vereadores, quero convocar os senhores para a próxima sessão ordinária, no dia 16 de junho de 2016. Quero agradecer aqui a presença de todos. E está encerrada a presente sessão ordinária.